Quanto mais fiel você é a Deus, mais o céu parece silencioso. E se eu lhe dissesse que algumas respostas estão sendo escondidas justamente porque Deus está preparando sua alma para algo que você ainda não conseguiria suportar? Existe um silêncio de Deus que machuca mais do que qualquer porta fechada. Porque há momentos em que justamente aqueles que mais oram, mais choram e mais permanecem fiéis são os que menos recebem respostas imediatas do céu. Há algo profundamente doloroso quando um coração sincero busca a Deus e encontra apenas silêncio. O homem que vive longe do Senhor quase não percebe quando o céu parece fechado. Mas aquele que ama a presença de Deus sente cada segundo da ausência de uma resposta como quem atravessa um deserto sem água. E talvez seja exatamente aí que nasce uma das perguntas mais difíceis da vida espiritual. Por que Deus parece esconder certas respostas justamente dos seus filhos mais fiéis? A mente humana acredita que fidelidade deveria produzir explicações rápidas. Pensamos que oração constante deveria abrir imediatamente todas as portas. Imaginamos que intimidade com Deus deveria eliminar mistérios. Mas as Escrituras mostram exatamente o contrário. Quanto mais próximo alguém esteve de Deus, mais frequentemente caminhou por estradas envoltas em névoa espiritual. Veja Abraão. Deus lhe prometeu um filho, mas o fez esperar anos enquanto o corpo envelhecia e a esperança era provada. Em Gênesis 22, o mesmo Deus que prometeu Isaque pede o menino em sacrifício. O céu não explicou nada. Abraão subiu o monte carregando perguntas queimando dentro do peito. E mesmo sem entender, continuou andando. Jó também conheceu esse silêncio. A Bíblia o chama de homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mesmo assim, perdeu filhos, bens, saúde e dignidade. O mais assustador é que Jó não conhecia a conversa celestial registrada no início do livro. Ele sofria sem possuir a explicação que o leitor possui. Deus escondia dele a razão do seu sofrimento. E talvez isso toque exatamente a sua alma hoje. Porque há pessoas ouvindo esta mensagem que oram há anos por uma resposta. Alguns clamam pela cura de alguém da família. Outros pedem direção. Outros perguntam por que certos sofrimentos nunca cessam. E quanto mais buscam a Deus, mais parece que Ele permanece em silêncio. Mas existe um mistério espiritual que muitos não compreendem. Deus não esconde respostas para destruir seus filhos. Muitas vezes, Ele esconde respostas para aprofundar seus filhos. Isaías 55:8 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isso significa que Deus não trabalha segundo a lógica humana. O Pai Celestial não está apenas preocupado em aliviar sua ansiedade momentânea. Ele está formando algo eterno dentro de você. Charles Spurgeon dizia que as maiores árvores crescem em ventos fortes. E espiritualmente isso é verdade. Há profundidades da fé que só nascem quando a alma continua confiando, mesmo sem compreender. Qualquer pessoa consegue adorar quando tudo faz sentido, mas somente um coração amadurecido continua fiel quando o céu permanece em silêncio. Existe uma diferença entre conhecer Deus pelos milagres e conhecer Deus pela confiança. Muitos querem respostas rápidas porque acreditam que a segurança está nas explicações. Porém, Deus deseja levar seus filhos a um lugar mais alto, o lugar onde a segurança não está nas respostas, mas na presença dele. O problema é que nós temos medo do desconhecido. O silêncio nos assusta. Quando Deus não responde imediatamente, começamos a imaginar abandono. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes significa preparação. José passou anos sem entender os caminhos de Deus. Foi vendido pelos irmãos, humilhado, preso injustamente e esquecido. Imagine quantas noites José perguntou ao Senhor por quê. Imagine quantas vezes ele deve ter tentado ligar as promessas aos sofrimentos sem conseguir encontrar sentido. No entanto, anos depois, aquilo que parecia abandono revelou-se estratégia divina. Em Gênesis 50:20, José declara algo poderoso: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Observe isso. Deus nunca explicou tudo antecipadamente para José.
A compreensão veio depois do processo. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com muitos hoje. Há respostas que, se fossem reveladas cedo demais, destruiriam a fé em vez de fortalecê-la. Há dores que só fazem sentido quando vistas do alto da montanha e não do meio do vale. O ser humano deseja controlar o futuro, quer entender cada detalhe do plano divino antes de obedecer. Mas Deus frequentemente chama seus filhos para caminharem pela fé, não pela vista. Segundo Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Perceba algo profundo. Quando Deus entrega todas as respostas imediatamente, a fé deixa de ser necessária. E a fé é preciosa demais para Deus. O silêncio do céu também revela o estado verdadeiro do coração humano. Muitos seguem a Deus enquanto recebem sinais constantes, respostas rápidas e milagres visíveis. Mas quando Deus parece ocultar certas coisas, os motivos mais profundos começam a aparecer. Alguns desistem, outros amadurecem. É no silêncio que o amor verdadeiro por Deus é provado. Jesus também viveu isso. Na cruz clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O Filho experimentou o aparente silêncio do Pai. E isso revela algo impressionante. Até mesmo os mais íntimos de Deus atravessam momentos em que não conseguem enxergar claramente o que o céu está fazendo. Mas existe outro lado desse mistério que poucos percebem. Deus frequentemente esconde respostas porque nossos olhos ainda não suportariam o peso delas. Em João 16:12, Jesus disse aos discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Que palavra forte! O problema nem sempre é falta de revelação. Às vezes, é falta de estrutura espiritual para carregar a revelação. Há verdades que, se Deus mostrasse hoje, esmagariam emocionalmente certas pessoas. Então o Pai trabalha primeiro no coração antes de liberar entendimento. Ele fortalece a alma antes de revelar os próximos capítulos. Talvez você esteja lutando para entender por que certas orações ainda não foram respondidas. Talvez você se pergunte por que Deus não esclarece determinados acontecimentos da sua vida. Mas o céu conhece dimensões que seus olhos ainda não conseguem enxergar. O agricultor não entrega frutos antes da estação correta, e Deus também trabalha com tempos espirituais. E há algo ainda mais profundo. O silêncio de Deus frequentemente produz intimidade, porque quando todas as outras vozes desaparecem, a alma aprende a buscar o próprio Deus, não apenas aquilo que Ele pode oferecer. Muitos querem respostas, poucos querem transformação. Mas Deus ama seus filhos fiéis demais para deixá-los superficiais. Talvez por isso, algumas das pessoas mais usadas por Deus foram também aquelas que mais enfrentaram períodos de silêncio, demora e mistério. Davi foi ungido rei muito antes de sentar no trono. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Paulo recebeu revelações profundas, mas também carregou espinhos que Deus decidiu não remover. O céu trabalha além da compreensão humana, e talvez hoje Deus esteja ensinando você a confiar nele de uma forma que nunca aprendeu antes. Não baseado em explicações, não baseado em emoções, mas baseado no caráter imutável do Senhor. Porque quando todas as respostas finalmente chegarem, você perceberá que Deus nunca esteve distante. Ele apenas estava construindo em silêncio algo que sua alma ainda não conseguia compreender. Se esta mensagem já começou a tocar seu coração, inscreva-se no canal e permaneça conosco até o fim. E se você sente que sua vida espiritual esfriou, que suas orações perderam profundidade, ou que sua intimidade com Deus já não é mais a mesma, eu quero lhe indicar algo muito especial. O e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus foi preparado para ajudar pessoas que desejam voltar a sentir a presença do Senhor de forma verdadeira e profunda. Talvez este não seja apenas um material, mas o início de uma restauração espiritual que sua alma precisava há muito tempo. O link estará no primeiro comentário fixado. Existe um tipo de dor espiritual que apenas os fiéis conhecem. É a dor de continuar obedecendo enquanto Deus permanece em silêncio. O mundo não entende isso. Muitos acreditam que fidelidade sempre produz respostas rápidas,
milagres imediatos e caminhos claros. Mas aqueles que caminham profundamente com Deus descobrem algo desconcertante. Às vezes, quanto maior a intimidade, maior também o mistério. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Poucas pessoas na Bíblia amaram tanto a presença de Deus quanto ele. Davi adorava ao Senhor nos campos antes mesmo de ser conhecido pelos homens. Derramava cânticos enquanto cuidava das ovelhas. Tinha um coração sensível ao céu. Mesmo assim, passou anos fugindo, sendo perseguido injustamente e vivendo situações que pareciam contradizer as promessas divinas. Imagine o conflito dentro daquele homem. Deus o havia ungido rei pelas mãos de Samuel. Porém, em vez do trono, encontrou cavernas. Em vez de honra, perseguição. Em vez de estabilidade, medo constante. E o mais impressionante é que Deus raramente explicava os detalhes. Em muitos salmos, Davi expressa exatamente essa angústia. No Salmo 13, ele pergunta: "Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre?" Veja a sinceridade disso. Um homem segundo o coração de Deus, sentindo-se esquecido pelo próprio Deus. Talvez algumas pessoas tenham vergonha de admitir isso, mas muitos servos fiéis também atravessam períodos assim. Continuam orando, continuam indo à igreja, continuam buscando ao Senhor. Mas dentro da alma existe uma pergunta silenciosa: Deus, por que o Senhor não responde? E aqui está uma verdade profunda. Deus não se ofende com perguntas sinceras, nascidas de um coração quebrantado. O Senhor conhece as limitações humanas. Ele sabe que há momentos em que a alma fica cansada. Mas existe algo que transforma completamente a perspectiva espiritual. O silêncio de Deus nunca é vazio. Mesmo quando o céu parece calado, Deus continua trabalhando em dimensões invisíveis. No livro de Daniel há uma revelação impressionante sobre isso. Daniel orou e jejuou por entendimento, porém a resposta demorou 21 dias. Quando o anjo finalmente apareceu, revelou algo assustador. Desde o primeiro dia, a oração havia sido ouvida, mas havia uma batalha espiritual acontecendo nos bastidores invisíveis. Isso muda tudo. Porque muitos imaginam que o silêncio significa rejeição, mas às vezes o silêncio apenas significa que existem movimentos espirituais acontecendo além daquilo que os olhos conseguem enxergar. Você pode não ver nada mudando. Pode parecer que o céu não está fazendo coisa alguma. Mas Deus opera em lugares que sua mente jamais alcançaria. Há portas sendo preparadas, há pessoas sendo movidas, há livramentos invisíveis acontecendo, há guerras espirituais sendo travadas enquanto você dorme. E talvez uma das maiores provas de maturidade espiritual seja continuar confiando mesmo quando não se consegue enxergar nada. Hebreus 11 fala justamente sobre isso. Homens e mulheres que caminharam pela fé sem possuir todas as respostas. Alguns morreram sem ver o cumprimento completo das promessas. Mesmo assim, permaneceram firmes. O evangelho moderno frequentemente vende a ideia de que fidelidade garante conforto imediato. Mas a Bíblia mostra outra realidade. Os mais íntimos de Deus quase sempre atravessaram processos longos, silenciosos e dolorosos, porque Deus está mais interessado em formar eternidade dentro da alma do que em satisfazer pressa humana. Nós queremos explicações rápidas. Deus quer transformação profunda. Nós queremos alívio imediato. Deus deseja gerar maturidade eterna. E aqui existe um ponto extremamente importante. Muitas respostas ocultas estão ligadas ao orgulho humano. O coração natural acredita que pode suportar todas as revelações, mas não pode. Se Deus revelasse antecipadamente todos os sofrimentos que certos servos enfrentariam, muitos desistiriam antes de começar. Se mostrasse todos os detalhes do futuro, talvez o medo destruísse a obediência. Por isso, o Senhor frequentemente revela apenas o próximo passo. Foi assim com Abraão. Deus disse: "Sai da tua terra." Mas não explicou todos os detalhes da jornada. Abraão precisou caminhar confiando. Foi assim com Pedro, quando Jesus o chamou para andar sobre as águas. O mestre não explicou a física do milagre. Apenas disse: "Vem." E talvez isso esteja acontecendo exatamente agora na vida de alguém.
Você quer que Deus revele o mapa inteiro, mas o Senhor está liberando apenas luz suficiente para o próximo passo. Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é tua palavra. Observe isso cuidadosamente. A lâmpada ilumina os pés, não quilômetros à frente. Deus frequentemente guia seus filhos assim, passo por passo, porque a dependência diária produz intimidade. O ser humano gosta de independência. Quer segurança absoluta antes de obedecer. Porém, Deus deseja filhos que aprendam a descansar nele mesmo sem controlar tudo. E é exatamente aqui que muitos se perdem espiritualmente. Quando as respostas não chegam rapidamente, começam a procurar atalhos emocionais. Buscam homens em vez de Deus. Correm atrás de qualquer voz que prometa explicações instantâneas. Trocam discernimento por ansiedade. Mas aquilo que nasce da ansiedade quase sempre produz engano. Saul é um exemplo terrível disso. Quando Deus permaneceu em silêncio, ele procurou uma médium em Endor. O desespero o levou para fora da vontade de Deus. Quantas pessoas fazem o mesmo hoje? Quando o céu parece silencioso, começam a buscar respostas em lugares perigosos. Abrem portas espirituais erradas. Seguem qualquer pessoa que diga possuir revelações especiais. Mas o silêncio de Deus nunca deve empurrar alguém para longe da verdade. Pelo contrário, o silêncio deveria aprofundar ainda mais a confiança no Senhor. Há algo poderoso em permanecer aos pés de Deus, mesmo sem compreender tudo. Isso revela amor genuíno, revela fidelidade verdadeira, revela um coração que ama o Senhor mais do que ama respostas rápidas. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja formando em muitos filhos fiéis, uma fé que não depende de explicações constantes. Jesus certa vez perguntou aos discípulos: Vocês também querem ir embora? Pedro respondeu algo extraordinário: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro não disse que entendia tudo, não disse que possuía todas as respostas, disse apenas que sabia em quem confiar. Isso é maturidade espiritual. Há momentos em que a alma amadurece tanto que aprende a descansar não porque possui explicações, mas porque conhece o caráter de Deus. E o caráter de Deus nunca muda. Malaquias 3:6 diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Isso significa que mesmo quando circunstâncias mudam, emoções oscilam e respostas parecem distantes, o coração de Deus permanece fiel. Talvez hoje exista alguém cansado de esperar, alguém que sente o peso da demora, alguém que olha para os céus e pergunta silenciosamente: Deus, por que o Senhor esconde certas respostas de mim? Mas talvez o céu esteja sussurrando algo profundamente amoroso neste momento, porque eu estou preparando você para algo maior do que aquilo que imagina. Há processos que exigem silêncio, há amadurecimentos que exigem espera, há intimidades que só nascem na escuridão da fé. E quando finalmente chegar o tempo certo, você perceberá que o silêncio de Deus nunca foi abandono. Era construção, era preparação, era amor disfarçado de mistério. Há momentos em que Deus parece tão silencioso que a alma começa a pensar que fez algo errado. A pessoa continua orando, continua buscando, continua permanecendo fiel, mas as respostas não chegam. E então nasce um conflito invisível dentro do coração. Será que Deus ainda está comigo? Esse é um dos ataques mais perigosos que um filho fiel pode enfrentar. Porque o inimigo sabe que, quando não consegue destruir imediatamente a fé de alguém, tentará desgastá-la lentamente através da dúvida, da espera e do silêncio. Foi exatamente isso que Elias enfrentou. Pouco antes, ele havia visto fogo cair do céu no Monte Carmelo. Havia enfrentado profetas de Baal. Havia testemunhado milagres extraordinários, mas bastou uma ameaça de Jezabel para que aquele homem poderoso fugisse para o deserto desejando morrer. Isso revela algo profundo. Experiências espirituais fortes não eliminam automaticamente os períodos de fraqueza emocional. Elias chegou a um ponto em que não conseguia mais enxergar sentido. Sentia-se sozinho, cansado e aparentemente abandonado. Mas observe o que acontece em 1 Reis 19. Deus não aparece primeiro no vento forte, não aparece primeiro no terremoto,
não aparece primeiro no fogo. O Senhor se manifesta em uma voz mansa e delicada, porque há momentos em que Deus diminui o volume das respostas externas para ensinar seus filhos a discernirem sua voz em profundidade. O problema é que muitos querem um Deus que sempre fale através de grandes sinais visíveis, mas frequentemente o Senhor trabalha em silêncio justamente para purificar a dependência emocional. Existe uma diferença entre seguir Deus por emoção e seguir Deus por convicção. A emoção é poderosa, mas instável. A convicção permanece mesmo nos dias escuros. E talvez Deus esteja conduzindo algumas pessoas exatamente para esse nível de maturidade espiritual. Um lugar onde a fé não depende de sentir constantemente arrepios, sinais ou confirmações visíveis. Um lugar onde a alma aprende a confiar mesmo quando não sente nada. Isso assusta porque o ser humano gosta de garantias emocionais. Gostamos de perceber rapidamente que Deus está agindo. Porém, os céus nem sempre funcionam assim. Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Veja a profundidade disso. Antes do entendimento, vem o aquietar da alma. Mas como aquietar o coração quando existem perguntas sem respostas? Como descansar quando a dor continua? Como permanecer fiel quando o céu parece fechado? A resposta está em algo que muitos negligenciam: lembrar quem Deus é, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. A maior arma contra o silêncio não é o desespero, é a memória espiritual. Davi fazia isso constantemente. Nos momentos mais escuros, lembrava-se das obras passadas do Senhor, recordava livramentos antigos, relembrava a fidelidade de Deus em outras batalhas, porque a memória da fidelidade passada sustenta a fé durante os silêncios presentes. Talvez hoje sua mente esteja focada apenas naquilo que ainda não aconteceu, na oração que ainda não foi respondida, na porta que continua fechada, na dor que permanece. Mas olhe para trás por um instante. Quantas vezes Deus já sustentou você quando parecia impossível continuar? Quantas vezes o Senhor já abriu caminhos inesperados? Quantas vezes você achou que seria destruído e ainda assim sobreviveu? O mesmo Deus continua no controle agora. Mas existe outra razão profunda pela qual Deus esconde certas respostas de seus filhos mais fiéis. Porque algumas revelações liberadas antes do tempo poderiam gerar idolatria emocional. Muitos dizem querer Deus, mas no fundo querem controle, querem garantias absolutas sobre o futuro, querem eliminar toda a possibilidade de risco espiritual. Porém, a caminhada cristã nunca foi construída sobre controle humano. Foi construída sobre dependência. Imagine se Deus revelasse antecipadamente cada vitória futura. Talvez a oração diminuísse. Talvez a busca esfriasse. Talvez a intimidade fosse substituída pela autossuficiência. Por isso, o Senhor frequentemente permite temporadas em que seus filhos precisam buscá-lo diariamente como quem depende do pão de cada manhã. Êxodo 16 mostra isso claramente. O maná caía diariamente no deserto. Israel não podia armazenar para controlar o amanhã. Precisava confiar novamente a cada amanhecer. E ainda hoje Deus trabalha assim com muitos filhos. Ele dá força para hoje, graça para hoje, direção para hoje, mas raramente entrega o controle completo do amanhã, porque a dependência contínua preserva a intimidade. O problema é que a natureza humana odeia depender. Queremos previsibilidade, queremos segurança visível, queremos respostas completas antes de caminhar. Mas fé verdadeira nasce justamente quando continuamos andando, sem possuir todas as garantias. Pedro entendeu isso da forma mais profunda possível. Quando saiu do barco para andar sobre as águas, não recebeu uma explicação detalhada de como seria sustentado. Apenas ouviu uma palavra de Jesus: vem. E enquanto manteve os olhos no Senhor, caminhou sobre aquilo que naturalmente o afundaria. Essa é uma imagem poderosa da vida espiritual. Há pessoas afundando não porque Deus as abandonou, mas porque começaram a olhar mais para o vento do que para Cristo. O silêncio do céu muitas vezes expõe onde nossos olhos realmente estão. Quando tudo está claro, é fácil declarar confiança, mas quando surge em demora,
mistério e ausência de respostas imediatas, aquilo que domina o coração começa a aparecer. Alguns são dominados pelo medo, outros pela ansiedade, outros pela necessidade obsessiva de controle. Mas os filhos maduros aprendem algo precioso. Ainda que não entendam os caminhos de Deus, podem descansar no coração de Deus. Romanos 8:28 declara: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Observe isso. A Bíblia não diz que todas as coisas serão fáceis, nem que tudo fará sentido imediatamente. Diz que Deus está operando em todas as coisas, até mesmo nos silêncios, até mesmo nas esperas, até mesmo nas lágrimas escondidas. Existe uma obra invisível acontecendo, e talvez seja justamente durante os períodos em que você pensa que Deus está distante, que Ele esteja mais profundamente trabalhando dentro da sua alma, porque há áreas do coração que só são transformadas no deserto. O orgulho morre no deserto. A autossuficiência morre no deserto. A dependência humana morre no deserto. Foi no deserto que Moisés foi preparado. Foi no deserto que João Batista amadureceu. Foi no deserto que o próprio Jesus foi conduzido antes do início do ministério público. O deserto não é a ausência de Deus. Frequentemente é a escola de Deus. E talvez o Senhor esteja permitindo certos silêncios porque deseja produzir algo muito mais precioso do que respostas rápidas. Uma fé inabalável. Uma fé que permanece quando emoções desaparecem. Uma fé que continua adorando mesmo sem compreender. Uma fé que não depende de circunstâncias favoráveis. Porque quando a alma finalmente aprende a confiar profundamente no caráter de Deus, ela descobre algo transformador. O silêncio do céu nunca significou abandono. Significava que o Pai estava trabalhando em regiões invisíveis da eternidade. Existe um momento na caminhada espiritual em que Deus começa a remover apoios humanos para ensinar seus filhos a dependerem apenas dele. E quase sempre, esse processo é doloroso. Porque enquanto ainda temos respostas rápidas, sinais constantes e controle emocional das situações, acreditamos que nossa fé é forte. Mas quando o céu silencia, descobrimos o quanto ainda precisamos crescer. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos no meio da tempestade. Jesus estava no barco. Mesmo assim, o vento soprava violentamente. As ondas batiam com força. E enquanto tudo parecia desmoronar, Cristo dormia. Imagine o conflito dentro daqueles homens. Eles haviam deixado tudo para seguir Jesus. Tinham visto milagres extraordinários, porém agora estavam cercados por medo, perigo e aparente silêncio divino. Quantas vezes isso também acontece na vida espiritual? A pessoa ama a Deus, busca ao Senhor, permanece fiel, mas mesmo assim enfrenta tempestades inesperadas. E o mais difícil não é apenas a tempestade em si. O mais difícil é quando parece que Jesus está em silêncio dentro do barco. Os discípulos acordaram o Mestre desesperados, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E então Jesus se levanta e pergunta algo profundamente revelador. Por que temeis, homens de pequena fé? Observe isso com atenção. O problema não era a presença da tempestade. O problema era esquecer quem estava no barco. E talvez exatamente hoje, Deus esteja perguntando a muitos corações: por que você está deixando o medo dominar sua alma se eu continuo presente? O silêncio de Deus nunca significa a ausência da presença de Deus. Isso precisa entrar profundamente no coração. Há momentos em que o Senhor parece silencioso externamente porque deseja fortalecer algo internamente. Ele não está destruindo seus filhos fiéis, está aprofundando-os. Porque uma fé superficial quebra facilmente diante das primeiras dores da vida. Mas uma fé amadurecida no silêncio se torna resistente como rocha. Tiago 1:3 diz: sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Veja isso. A prova não é desperdício. O silêncio não é inútil. Existe um propósito eterno sendo construído, mas há outro aspecto poderoso que poucos percebem.
Deus esconde certas respostas porque deseja preservar seus filhos de pesos desnecessários. Se você pudesse enxergar tudo o que acontece no mundo espiritual agora, talvez não suportasse emocionalmente. Existem batalhas invisíveis sendo travadas, existem livramentos acontecendo sem que você perceba. Existem planos malignos sendo interrompidos pela mão de Deus antes mesmo de chegarem até você. Quantas tragédias o Senhor já impediu silenciosamente? Quantos acidentes nunca aconteceram porque Deus protegeu você? Quantas portas erradas foram fechadas pela misericórdia divina? O ser humano frequentemente interpreta portas fechadas como abandono, mas muitas vezes eram livramentos disfarçados. José certamente não entendia isso quando foi vendido pelos irmãos. Davi não entendia enquanto fugia nas cavernas. Ana não entendia durante anos de esterilidade e lágrimas, mas depois perceberam que Deus nunca perdeu o controle. E talvez seja exatamente isso que alguém precise ouvir hoje. Deus não perdeu o controle da sua história, mesmo que você não compreenda, mesmo que existam perguntas abertas, mesmo que certas respostas ainda estejam escondidas. O Pai continua soberano. Isaías 40:28 declara: O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Não se cansa nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. O entendimento de Deus é inescrutável. Isso significa que existem dimensões do agir divino que ultrapassam completamente a capacidade humana. E aqui está algo extremamente profundo. Muitos querem respostas porque acreditam que elas trariam paz. Mas, frequentemente, não é informação que a alma realmente necessita. É presença. Moisés compreendeu isso. Quando Deus disse que enviaria um anjo para conduzir Israel, Moisés respondeu algo impressionante em Êxodo 33:15. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés entendeu que nenhuma resposta seria suficiente sem a presença de Deus. Esse é o nível de intimidade que o Senhor deseja produzir. Um coração que busca mais o próprio Deus do que explicações constantes. Porque respostas aliviam temporariamente, mas a presença transforma permanentemente. E talvez Deus esteja permitindo certos silêncios porque deseja levar seus filhos a uma intimidade que jamais conheceriam se todas as respostas fossem entregues imediatamente. Há orações que parecem não respondidas, mas estão apenas amadurecendo no tempo certo. Lázaro morreu enquanto Jesus aparentemente demorava. Marta e Maria provavelmente imaginaram abandono. Mas Cristo estava preparando uma revelação maior do que elas conseguiam compreender. Quando Jesus finalmente chega, declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquilo que parecia demora era palco para algo mais profundo. E quantas vezes o Senhor faz exatamente isso? Nós enxergamos atraso, Deus enxerga preparação. Nós vemos silêncio, Deus vê construção. Nós vemos abandono, Deus vê amadurecimento. Romanos 11:33 diz: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Os caminhos de Deus não podem ser reduzidos à lógica humana, e isso exige humildade espiritual, porque uma das maiores tentações da alma é querer colocar Deus dentro dos limites do próprio entendimento. Mas o Senhor é infinitamente maior que nossa capacidade de compreensão. Jó aprendeu isso quando Deus finalmente respondeu do meio da tempestade. Curiosamente, o Senhor não entregou todas as explicações detalhadas que Jó buscava. Em vez disso, revelou sua grandeza. E no final, a revelação da majestade de Deus foi suficiente para restaurar o coração de Jó. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo agora com muitos filhos fiéis. Não necessariamente oferecendo todas as respostas imediatamente, mas revelando mais profundamente quem Ele é. Porque quando a alma realmente conhece o Senhor, aprende a descansar até mesmo em meio ao mistério. Aprende que Deus continua bom, mesmo quando não entende tudo. Aprende que o Pai continua presente, mesmo quando o céu parece silencioso. Aprende que a fidelidade divina não depende das circunstâncias. E existe uma beleza espiritual extraordinária nisso. Os filhos mais maduros de Deus
não são aqueles que possuem todas as respostas. São aqueles que continuam confiando mesmo sem possuí-las. São aqueles que permanecem ajoelhados mesmo durante os silêncios, que continuam adorando no vale, que continuam buscando o Senhor enquanto aguardam, porque descobriram algo que o mundo não consegue compreender. Deus vale mais do que qualquer resposta. Existe uma transformação silenciosa que acontece dentro da alma quando ela continua caminhando com Deus, mesmo sem entender tudo. No começo da fé, muitos buscam o Senhor principalmente pelas respostas, pelos milagres e pelas portas abertas. Mas, à medida que amadurecem espiritualmente, começam a descobrir algo muito maior. O maior presente não é compreender todos os caminhos de Deus, é permanecer perto dele enquanto atravessa os caminhos que não compreende. Foi isso que aconteceu com Paulo. Poucos homens receberam tantas revelações quanto ele. O próprio apóstolo declarou ter sido arrebatado ao terceiro céu. Porém, curiosamente, também foi um homem que carregou dores profundas sem receber as respostas que desejava. Em 2 Coríntios 12, Paulo fala sobre o espinho na carne. 3 vezes pediu ao Senhor que removesse aquele sofrimento. 3 vezes buscou alívio. Mas a resposta de Deus não foi a remoção imediata da dor. Foi algo muito mais profundo. A minha graça te basta. Que resposta difícil para a lógica humana. Porque nós quase sempre acreditamos que a prova do amor de Deus está em remover rapidamente aquilo que nos machuca. Porém, muitas vezes, o amor divino se manifesta sustentando a alma enquanto ela atravessa aquilo que ainda não será removido. Paulo aprendeu algo que poucos aprendem. Às vezes, Deus não entrega explicações completas porque deseja ensinar dependência completa. Enquanto o ser humano ainda acredita na própria força, tenta controlar tudo. Quer organizar o futuro, quer entender cada detalhe, quer eliminar qualquer possibilidade de vulnerabilidade. Mas quando Deus permite períodos de silêncio e mistério, a alma finalmente percebe o quanto necessita da graça divina todos os dias. E isso produz quebrantamento verdadeiro. Há pessoas que só conhecem Deus superficialmente, porque nunca precisaram confiar profundamente. Vivem uma fé baseada apenas em momentos bons, porém os filhos que atravessam desertos espirituais aprendem a conhecer dimensões do caráter de Deus que jamais seriam descobertas em tempos de conforto. Foi no vale que Davi conheceu Deus como pastor. Foi na prisão que José conheceu a fidelidade divina. Foi na cova dos leões que Daniel viu o livramento sobrenatural. Foi no cárcere que Paulo cantou mesmo ferido. Os maiores encontros espirituais frequentemente acontecem nos lugares mais difíceis da vida, e talvez isso esteja acontecendo agora com alguém. Talvez você esteja esperando respostas enquanto Deus está oferecendo presença. Talvez esteja pedindo explicações enquanto o Senhor está formando intimidade. Talvez esteja focado na demora, sem perceber que o céu está moldando eternidade dentro da sua alma. Porque existe algo extremamente poderoso nos processos silenciosos de Deus. Eles arrancam máscaras espirituais. Enquanto tudo vai bem, é fácil dizer que confiamos no Senhor. Mas quando as respostas desaparecem, descobrimos onde realmente está nossa segurança. Alguns percebem que estavam mais dependentes das bênçãos do que do Deus das bênçãos. Outros descobrem que sua paz dependia das circunstâncias. Outros percebem que seguiam a Deus esperando garantias constantes. Mas os filhos amadurecidos pelo silêncio aprendem a descansar apenas no caráter imutável do Pai. Abacuque chegou exatamente nesse nível espiritual. O profeta viu injustiça, violência e caos. Clamou ao Senhor buscando respostas. E durante boa parte do livro, parece lutar contra o silêncio e os mistérios de Deus. Mas no final declara algo extraordinário. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso é maturidade espiritual. É a capacidade de continuar adorando mesmo quando certas respostas ainda não chegaram. Porque a verdadeira fé não é apenas acreditar quando tudo faz sentido. É continuar confiando quando os céus parecem silenciosos. E aqui existe um mistério muito profundo. Deus frequentemente esconde respostas para proteger seus filhos da idolatria da compreensão.
O ser humano tem tendência de transformar entendimento em controle. Quando acha que compreende tudo, começa a depender menos de Deus. Por isso, o Senhor mantém certas áreas envoltas em mistério, para que seus filhos permaneçam humildes e dependentes. Deuteronômio 29:29 declara: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Existem dimensões que pertencem apenas ao conhecimento divino. E aceitar isso exige humildade, porque o orgulho espiritual acredita que merece explicações completas sobre tudo. Mas a humildade aprende a dizer: mesmo sem entender totalmente, eu continuo confiando no Senhor. Jesus ensinou isso de forma poderosa. Em João 13, enquanto lavava os pés dos discípulos, Pedro não compreendia o que estava acontecendo. Então Cristo declarou: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Que palavra profunda! Há coisas que só serão entendidas depois da dor, depois da espera, depois do processo, depois da travessia. E talvez algumas respostas completas só sejam reveladas na eternidade. Isso pode parecer difícil para a mente humana, mas existe paz nisso, porque significa que não precisamos carregar o peso de controlar tudo. Deus continua sentado no trono, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Observe, a paz não nasce necessariamente da compreensão absoluta. Nasce da confiança em Deus. O mundo busca paz através do controle. O reino de Deus produz paz através da confiança. E talvez o Senhor esteja ensinando exatamente isso agora. Talvez você esteja atravessando uma estação em que muitas respostas permanecem escondidas, porque Deus deseja fortalecer sua fé de uma maneira mais profunda do que nunca antes. Há pessoas que abandonam o Senhor quando não entendem seus caminhos, mas os filhos fiéis permanecem mesmo em meio ao mistério. Pedro certa vez ouviu palavras difíceis de Jesus. Muitos discípulos abandonaram Cristo naquele momento. Então Jesus perguntou aos 12 se também queriam partir. A resposta de Pedro ecoa através dos séculos: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa é a fé que nasce no silêncio. Uma fé que não depende de explicações completas. Uma fé que continua ajoelhada mesmo durante as esperas. Uma fé que aprende a amar a Deus acima das próprias respostas. E quando a alma finalmente chega nesse lugar, descobre algo extraordinário. Aquilo que parecia a ausência de Deus era, na verdade, um convite para conhecê-lo mais profundamente. Porque o Senhor nunca abandona seus filhos fiéis. Mesmo no silêncio, Ele continua guiando. Mesmo na demora, Ele continua trabalhando. Mesmo no mistério, Ele continua amando. E um dia, quando os véus finalmente forem retirados, você perceberá que cada silêncio continha propósito, cada espera continha formação e cada resposta escondida estava conduzindo sua alma para mais perto do coração de Deus. Talvez hoje você ainda não tenha todas as respostas que buscava. Talvez existam orações aparentemente silenciosas, dores que ninguém entende e perguntas que continuam abertas dentro da sua alma. Mas nunca se esqueça disto: o silêncio de Deus não significa abandono. Muitas vezes é justamente no silêncio que o Senhor está mais profundamente trabalhando no coração dos seus filhos fiéis. Continue confiando, continue buscando, continue permanecendo aos pés do Senhor, mesmo quando os caminhos parecerem misteriosos, porque o Pai enxerga aquilo que seus olhos ainda não conseguem ver. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que precisa fortalecer a fé. E eu também quero lhe fazer um convite especial. Conheça o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Muitas pessoas estão vivendo espiritualmente cansadas, frias e distantes de Deus, sem perceber. Esse material foi criado justamente para ajudar você a reconstruir sua comunhão com o Senhor dia após dia, de maneira prática, profunda e transformadora. O link estará no primeiro comentário fixado.
continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela, porque sua caminhada espiritual pode nunca mais ser a mesma.